Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, versos 26 a 27. Resumidamente, gostaria de traduzir o terrível legado dos cananeus que foi muito sabiamente confrontado por Jesus no famoso episódio da mulher Ciro-Fenícia, ou cananeia. Os cananeus foram os descendentes de Canaã, filho de Cão, qual descobriu a nudez de seu pai Noé, quando esse estava bêbado, sendo desonrado por seu filho. Noé amaldiçoou o filho desse que era Canaã. Ou seja, o mesmo desprezo que Noé sentiu em relação ao seu filho Cão, Cão também sentiria em relação ao seu próprio filho Canaã. Portanto, a essência da maldição dos cananeus é uma disfunção geracional do princípio da autoridade. Esse estigma de desonra e desprezo passou a seguir as sucessivas gerações de Canaã. Isso se confirma quando estudamos a história dos cananeus na Bíblia. Nos deparamos com povos que expressaram o real sentido da palavra desgraça. Os cananeus se tornaram conhecidos pela desonra ao princípio da autoridade e por desprezarem as coisas sagradas. O famoso ditado hebraico que adverte sobre não lançar as pérolas aos cães e aos porcos estava contextualizado com a constante insubmissão e dureza ao governo do Deus de Israel. Sob essa ética, podemos ter uma perspectiva melhor acerca de Adoni-Bezeque, que foi um dos mais terríveis e temíveis reis da terra de Canaã, o qual, por fim, foi tratado da mesma forma que tratou aqueles reis que viviam debaixo da sua mesa. Ele mesmo disse: então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ele morreu. Juízes 1, verso 7. Inspirado pela forma como Israel julgou Adoni-Bezeque, Jesus estranhamente tratou a mulher cananeia, confrontando esse mesmo principado maligno que agia entre os cananeus, promovendo o relacionamento com o princípio de autoridade do tipo dono e cachorro. Era exatamente essa maneira arrogante e controladora que o famoso rei cananeu Adoni-Bezeque tratava aqueles 70 reis. Isso pode parecer um tanto forte, mas reflete a verdade sobre a forma como alguns líderes se relacionam com seus discípulos, criando-os como um animalzinho de estimação que precisa abanar o rabo para tudo. O sintoma da infiltração desse espírito pode ser discernido quando o sucesso do líder se baseia no rebaixamento dos liderados. Na verdade, existe um tampão no qual o sucesso dos líderes é sempre interpretado como uma ameaça. A insegurança e o ciúme privam o líder de formar um outro líder que o supere, comprometendo gravemente a nova safra de líderes e o futuro da igreja. Baseados em Juízes 1, versos 6 a 7, vamos analisar as características dessas pessoas subjugadas e as pegadas, ou melhor, as pisadas assoladoras desse espírito. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e, prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. A Bíblia ensina que somos um reino de reis e sacerdotes. Aqueles homens eram reis, porém reis que foram castrados e subjugados. Líderes de um potencial imenso que se tornaram passivos e encolheirados. Ou seja, são aqueles que precisam expressar que se sentem diminuídos para o líder maior se sentir ainda maior. Temos aqui reis que perderam a coroa. Jesus advertiu: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. A coroa, acima de tudo, significa legítima autoridade
que vem pela dignidade de não abrirmos mão dos sonhos de Deus e das boas obras, as quais Ele, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Essa entidade deserta as pessoas do propósito ministerial planejado por Deus, parasitando a glória que deveria ser dada a Ele. 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, pessoas rebaixadas de sua identidade, pessoas que foram induzidas a se anular. Dessa forma, nunca poderão ameaçar a autoridade do líder ou competir com o sucesso dele. Foram impiedosamente decepadas na sua identidade pelo espírito de egocentrismo e controle reinante. Abriram mão de quem elas são em Deus e se subordinaram à realização de uma outra pessoa sem também se sentirem realizadas. O dedo polegar da mão é o principal ícone da identidade. Todo líder controlador é traumatizador. O controle na liderança impede que as pessoas desenvolvam a identidade e as convicções. O relacionamento será marcado por situações de estresse, choques traumáticos de personalidade e de retaliações impiedosas aos que discordaram de uma vírgula sequer. Os resultados são destruidores e a área mais atingida acaba sendo a identidade da pessoa. Sem o polegar dos pés, esses reis não podiam perseguir os seus inimigos e muito menos fugir deles. Literalmente, estavam imobilizados no campo de batalha. O polegar superior é o dedo mais forte do pé, que além de proteger os outros, estabiliza o caminhar. Espiritualmente falando, sem os polegares dos pés, as pessoas passam a cambalear na vida. A capacidade de andar nos caminhos de Deus, seguindo outros líderes que são autênticos seguidores de Cristo, é mutilada. Essa mutilação produz feridas e marcas que alimentam a rebelião crônica, que desajusta a pessoa em relação a discernir e andar nas pegadas abertas do Filho de Deus. Sem os polegares das mãos, um rei estaria simplesmente incapacitado de aterzar o arco e de segurar a espada, sem a firmeza necessária para golpear com suas armas. O polegar é o dedo mais forte da mão, que nos possibilita de agarrar as promessas de Deus, manejando a palavra do Espírito, combatendo o bom combate da fé. O polegar superior é também um símbolo de firmeza e perseverança ministerial. A mutilação do polegar se traduz, espiritualmente, como uma debilidade ministerial crônica que pode alejar o destino dessa futura geração de líderes. Castrados na identidade e subtraídos da destreza de manejar a palavra de Deus com integridade, revelação e coerência, muitos pastores